O sonho de Carlota. Carlota nasceu no bairro da Liberdade, em São Paulo, no início do século XX. Desde pequena, seu talento para o piano encantava todos ao seu redor. Seus dedos deslizavam pelas teclas com tamanha delicadeza que parecia conversar com o instrumento. Seu maior sonho era se apresentar no imponente Teatro Municipal, que havia sido inaugurado recentemente. Um símbolo de sofisticação e arte na cidade. Para Carlota, tocar naquele palco seria a coroação de uma vida inteira dedicada à música. Seu pai, um sapateiro humilde, fazia de tudo para apoiá-la. Com os poucos recursos que tinha, ele economizava para pagar aulas com professores renomados. Carlota praticava incansavelmente, mesmo quando os dedos doíam de tanto tocar. Apesar das dificuldades, sua determinação era inabalável. Finalmente, aos 19 anos, ela foi convidada para se apresentar no prestigiado palco do Teatro Municipal em um evento para jovens talentos. A notícia se espalhou pelo bairro, e todos comemoraram a conquista da jovem. Carlota passava noites ensaiando, repetindo cada nota até alcançar a perfeição. Mas sua ascensão também despertou inveja. Entre os outros jovens talentos escolhidos para o evento estava Augusto, um pianista promissor que não suportava a ideia de Carlota ofuscar seu momento de glória. Na véspera de sua grande estreia, Carlota foi ao teatro para um último ensaio. Ao passar pelas escadarias internas, sentiu que algo estava estranho. O lugar, que durante o dia era repleto de vida e movimento, parecia envolto em uma aura sombria. Mesmo assim, ela continuou, determinada a dar o melhor de si. No entanto, aquele seria o início de uma tragédia que marcaria o Teatro Municipal para sempre. Meu nome é Dona Marieta. E se vocês me permitirem, quero compartilhar a parte mais sombria da história de Carlota. Augusto, o pianista, era um homem talentoso, mas de alma inquieta. No início, ele parecia apenas mais um dos muitos que admiravam Carlota. Mas a admiração foi se transformando em algo perigoso. Trabalhando no teatro, percebeu seu comportamento mudando drasticamente. Ele não era mais aquele homem amável que cumpria a todos. Seus olhares para Carlota passaram de admiração para obsessão. Parecia que ele enxergava nela algo além de um colega talentosa. Ela era a encarnação de sua própria necessidade de controle e paixão não correspondida. Muitas vezes, eu ficava sozinho no salão vazio, dedilhando freneticamente o piano, compondo melodias melancólicas que gritavam sua frustração. Em uma das minhas graças, ele murmurou algo que nunca esqueceu. Ela é inspiração, e será minha, custe o que custar. Foi nesse momento que percebi que Augusto estava indo além dos limites da razão. As pessoas ao redor começaram a comentar sobre a intensidade de sua presença sempre que Carlota estava no teatro. Ele aparecia nos ensaios, observava-a por horas e, às vezes, deixava partituras e flores em seu camarim. Carlota, que era gentil por natureza, agradecia educadamente, mas mantinha uma distância respeitosa, o que parecia alimentar ainda mais a obsessão de Augusto. As coisas começaram a piorar quando Carlota decidiu que precisava de um tempo para si. Depois de tantas apresentações e do peso da expectativa, ela pediu um breve afastamento do teatro para cuidar de sua saúde emocional. Para Augusto, isso foi um golpe. Ele passou a se isolar ainda mais, recusando-se a falar com os colegas e dedicando todo o seu tempo a composições sombrias. Era como se o piano fosse seu único refúgio, mas, ao mesmo tempo, uma ferramenta para canalizar a dor de um amor impossível. O que ninguém sabia é que esse isolamento era apenas o prelúdio de algo muito mais trágico. Certa vez, encontrei uma carta que ele havia deixado cair, talvez sem querer. Nela, estava escrito: se Carlota não pode ser minha, não será de mais ninguém. É uma promessa. A leitura dessas palavras me causou um arrepio profundo. Não tive coragem de falar com ela sobre isso. Mas, em meu coração, sabia que algo estava prestes a acontecer. O teatro, que antes era um lugar de magia e encanto, começava a ser envolto em uma sombra de inquietação e medo. Eu ainda me lembro daquela noite como se fosse ontem. O teatro estava mais lotado do que nunca, com todos ansiosos para assistir à última apresentação de Carlota antes de seu breve afastamento. A energia era intensa.
quase sufocante. Carlota, sempre brilhante. Parecia mais radiante do que nunca, como se estivesse determinada a deixar sua marca no coração de todos os presentes. Ela cantava com uma emoção que fazia cada palavra ecoar profundamente na alma de quem a ouvia. No entanto, nos bastidores, a tensão era palpável. Augusto estava lá. É claro, mas havia algo diferente em sua presença. Ele não era mais o homem reservado que observava Carlota de longe. Havia uma intensidade em seus olhos que me fez estremecer. Ele quase não falava. Mas o olhar fixo que lançava Carlota era perturbador. Quando ela passou por ele nos bastidores, pude ver o desconforto em seu rosto. Ela tentou ignorá-lo, mas eu sabia que ela estava ciente do perigo que ele representava. Durante o intervalo, ouvi vozes alteradas recebidas de um dos corredores. Quando me aproximei, vi Carlota discutindo com Augusto. Ela estava firme, exigindo que ele parasse de persegui-la. Mas Augusto parecia alheio às palavras dela. Você não entende, Carlota, ele disse, sua voz quase uma sussurrada. Eu faço tudo isso por você. Não posso deixar que vá embora. Você é tudo que tenho. Carlota, tentando manter a calma, respondeu. Augusto, por favor, entenda. Eu preciso de espaço. Isso não é saudável para nenhum de nós. Ela tentou se afastar, mas ele segurou seu braço com força. Foi então que intervi, chamando um dos seguranças para afastá-lo. Parecia que tudo havia sido resolvido. Mas eu estava enganada. Augusto se afastou por alguns minutos. E todos pensavam que ele havia ido embora. Carlota voltou ao palco para a última parte de sua apresentação, mas algo estava errado. Enquanto ela cantava sua nota final, um grito ecoou pelos bastidores. Corri até lá e o que me viu deixou sem chão. Augusto estava com um candelabro nas mãos. Os olhos vidrados, como se estivesse possuído por uma fúria que ninguém podia conter. Ele avançou na direção ao palco, mas foi contido pelas seguranças. Carlota, visivelmente abalada, tentou manter a calma e continuar sua performance. Mas o teatro inteiro já estava em choque. Foi nesse momento que percebi que a obsessão de Augusto havia ultrapassado todos os limites. Ele foi retirado do teatro à noite, mas o que aconteceu depois disso foi ainda mais terrível. Carlota decidiu que não podia mais continuar, que o teatro não era mais seguro para ela. E assim, sua última performance se tornou também seu adeus. A noite da apresentação chegou. O público era elegante, as cadeiras do teatro lotadas de espectadores ansiosos por apreciar os novos talentos. Carlota estava vestida em um vestido longo branco, confeccionado por sua mãe. Ela parecia uma visão etérea. Uma estrela brilhará. Nos bastidores, porém, Augusto não conseguiu esconder sua amargura. Ele observava Carlota com um olhar frio, enquanto ela respirava fundo, tentando conter o nervosismo. Carlota foi chamada ao palco e, ao passar pela escadaria interna, seguiu passos atrás de si. Ela se virou, mas não viu ninguém. Sentiu um calafrio percorreu sua espinha, mas andando continuamente. Quando chegou ao topo da escada, uma mão firme a empurrou. Carlota caiu, rolando pelos degraus. Enquanto um grito cortava o silêncio do teatro. O público, sem saber do ocorrido, esperava pacientemente sua entrada. Enquanto nos bastidores a equipe corria em pânico. Carlota foi encontrada inconsciente no chão, com o vestido branco manchado de sangue. Levada às pressas para um hospital, ela não resistiu aos ferimentos. Após a tragédia, o Teatro Municipal mergulhou em luto. O evento foi cancelado. E o nome de Carlota tornou-se um símbolo de talento interrompido. O culpado nunca foi encontrado. E Augusto, embora suspeito, jamais confessou. No entanto, relatos estranhos surgir semanas após a morte de Carlota. Os funcionários do teatro começaram a ouvir suaves acordes de piano durante a madrugada, mesmo quando o fosso da orquestra estava vazio. Algumas noites, quem passava pelo salão principal jurava ver uma silhueta vestida de branco ao lado do piano. A princípio, pensei que eram apenas rumores, mas os relatos se tornaram frequentes. Um técnico de iluminação, que trabalhou até tarde, contornou que viu uma jovem sentada ao piano. Ao se aproximar, veja que ela parecia flutuar,
e sua figura distante no ar. Desde então, o fosso passou a ser evitado por muitos, temerosos de encontrar o espírito da jovem pianista. Entre os relatos, surgiram histórias nos bastidores. Muitos disseram ouvir uma voz feminina repetindo: "Por quê?" A frase ecoava pelos corredores vazios, como se Carlota buscasse respostas. Augusto, que continuava a se apresentar no teatro, começou a ser atormentado por pesadelos. Ele via Carlota em seu vestido branco, parada na escadaria, olhando para ele com olhos tristes. Durante uma apresentação, suas mãos tremeram tanto que erraram várias notas. Acreditando estar enlouquecendo, Augusto finalmente confessou o crime em um momento de desespero. Mesmo após a confissão de Augusto e sua prisão, a presença de Carlota nunca saiu do teatro municipal. Muitos acreditam que ela se tornou uma guardiã do local, protegendo o palco que tanto amo. Dizem que, nas noites mais silenciosas, quando uma pianista toca com paixão, é possível sentir uma brisa leve e ouvir uma nota adicional, como se Carlota estivesse ali, completando a melodia. A lenda de Carlota permanece viva, tanto nas histórias contadas pelos funcionários quanto nos corações dos artistas que têm a honra de se apresentar naquele palco mágico. O Teatro Municipal não é apenas um símbolo da arte paulistana, mas também o lar de uma alma que nunca deixou de amar a música.